É com muito carinho que a gente dá boa tarde para todos, em nome do Centro Espírita, Rita de Casa. Então, vamos transmitir mais uma palestra pela internet, agradecendo a tecnologia que nos dá essa oportunidade. Então, vamos fazer nossa prece de abertura. Jesus, Mestre querido, te pedimos, Senhor, que abra nossos canais mentais, eleve nosso pensamento, para que possamos absorver e refletir no que será dito na palestra de hoje pela nossa irmã Regina Agostini. Obrigado, mestre, que assim seja. Muito bem. Boa noite a todos. Hoje a nossa reflexão que nós vamos trazer na programação da nossa casa acontece. Ok? Então vamos reiniciar, né? Hoje a reflexão que nós vamos trazer, acompanhando a programação da nossa casa, embora não estejamos ao vivo, né, presencialmente, mas estamos acompanhando ainda as reflexões através dos livros, né, e da programação que a casa tinha e tem para todo esse ano. E hoje o nosso estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo é interessante da gente colocar no seu capítulo 2, no seu item 2 da introdução. Né? E ele tem, na introdução, Kardec faz abordagens sobre a finalidade da obra, né? Sobre a autoridade da doutrina espírita e o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Depois ele nos traz notícias históricas, fala sobre Sócrates, Platão, precursores da doutrina espírita. E hoje cabe para nós refletirmos sobre o item 2, né, que é a autoridade da doutrina espírita, quando ele vai nos falar a respeito do controle universal do ensinamento dos espíritos. E nós vamos trazer para a nossa reflexão algumas partes, né? É uma dissertação longa, tá? Mas importante para que nós possamos ter uma visão global, não só da parte dessa introdução, porque eu tenho para mim que essa introdução ela não está vinculada somente à edição do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ela é uma reflexão que vai nos ajudar a compreender a doutrina espírita como um todo. Né? Então, ele primeiro ele inicia essa dissertação, que é uma dissertação longa, de várias páginas. Ele inicia dizendo que se a doutrina espírita fosse a criação somente de um homem, ela teria como garantia apenas o brilho daquele a quem houvesse elaborado. Aí ele coloca, mas ninguém na Terra pode ter a pretensão de possuir isoladamente a verdade absoluta. Então ele já começa, né, nos levando a refletir, né, sobre a importância da variedade de médiuns e espíritos que estiveram vinculados ao projeto Doutrina Espírita. E ele diz: se os espíritos que revelaram a doutrina tivessem se manifestado a um único homem, nada garantiria a origem dela, porque seria necessário acreditar na palavra daquele que dissesse ter recebido dele os ensinamentos. Mais adiante, Kardec vem fazendo a colocação: um homem pode ser enganado ou equivocar-se, mas não seria assim se milhões de pessoas vissem e ouvissem a mesma coisa. Então aqui ele já vem, né, iniciando essa ideia
na nossa reflexão da importância, né, da doutrina espírita nos ter chegado através não de um espírito ou de um médium, de uma pessoa, mas de uma variedade de posições e variedades de espíritos. Mais adiante, ele vem. O Espiritismo não tem... Eu acho incrível toda essa dissertação, e Kardec vem colocando, fazendo algumas reflexões. Primeiro, o Espiritismo não tem uma nacionalidade, existe sem depender de cultos particulares, e não é imposto por nenhuma classe social, já que cada um pode receber orientações de entes queridos e amigos de além-túmulo. Ou seja, ele começa já a abrir a universalidade da doutrina espírita. Aí mais adiante, não dá para nós lermos toda essa introdução, e mais adiante ele vai nos lembrar a questão das classes espirituais, né? Que nós sabemos, e isso está lá no Livro dos Espíritos, quando ele nos fala das 3 grandes classes, das diversas modalidades e subgrupos que cada uma dessas classes apresenta, né? Ele diz, ele faz mais uma vez essa colocação. Primeiro, que os espíritos estão longe de possuir toda a verdade. E vem trazendo dos espíritos comuns, aqueles que muitas vezes sabem até menos que aqueles que estão encarnados. Então, dentro desse olhar, ele vem trazendo para nós a razão que deve ser sempre o primeiro controle. Ou seja, ele vem trazendo da necessidade de se colocar em xeque tudo aquilo que nos chega através da mediunidade, através da mensagem que vem dos espíritos desencarnados. A razão deve ser sempre o primeiro controle, ou seja, tem que ter um controle, ao qual é preciso submeter sem exceção tudo o que vem dos espíritos. Toda ideia que esteja em contradição com o bom senso, com a lógica rigorosa e com os dados positivos que possuímos, por mais respeitável que seja o nome que assina, deve ser rejeitada. Aqui a gente podia até refletir um pouquinho, né? Porque quem vai fazer essa análise somos nós, a partir daquilo que nós já construímos de um bom senso. Então, muitas vezes, ainda é possível que nós venhamos a rejeitar algo que ainda não está dentro da possibilidade do nosso entendimento e ainda aceitar algumas coisas que estão muito ainda de acordo com as nossas ideias e com aquilo que nós construímos. Por isso é que Kardec vem o tempo todo falando para nós desse movimento de estudo, desse movimento de compreensão, essa necessidade de cada vez mais nós nos adentrarmos naquilo que são os princípios para podermos ter segurança naquilo que vamos avaliar a partir do que nos chega através da mediunidade. Mais adiante ele diz assim, o que dá, vamos dizer, garantia à doutrina espírita? A concordância nos ensinamentos dos espíritos é, portanto, o melhor controle. Por quê? Se eu for fazer um controle através de mim mesmo, eu muitas vezes posso até, por conta ainda de preconceitos e ideias preconcebidas, ainda ou aceitar ou não aceitar algo, né, que ainda não faz sentido para mim. Quando isto vem pela universalidade dos ensinos, esse é o melhor controle. Mas é necessário ainda, e aí ele diz, conforme algumas condições. Ele vem fazendo umas reflexões, né? E que condições seriam essas? Primeiro, ele fala, não é um só médium. Né? Porque um só médium que interpretasse vários espíritos, poderiam esses espíritos, um só, assumir os diversos nomes e trazer as mesmas ideias. Olha como Kardec é cuidadoso naquilo que ele vai buscando, né, para realizar a doutrina espírita. Então, ele diz, a única garantia séria da validade dos ensinamentos dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns,
desconhecidos uns dos outros e transmitidas em vários lugares. Aí é exatamente aí que ele diz que reside, né, a importância e a garantia da doutrina espírita. E ele vem falando mais adiante. Não estamos tratando aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas daquelas que fazem parte dos próprios princípios da doutrina. Mais adiante, né, ele diz: não é porque um princípio doutrinário nos foi ensinado que ele será verdadeiro, mas sim porque recebeu o aval e a concordância universal. Depois de recebermos comunicações de aproximadamente 1.100 espíritas sérios, distribuídos pelos mais diversos pontos da Terra, estamos em condições de analisar os princípios sobre os quais se estabelece esta concordância. E aí, parando nesse ponto, nos parece que é importante que nós possamos fazer uma reflexão em torno, principalmente, de todas as comunicações que nós temos e de tudo aquilo que já nos chegou, através, inclusive, de obras póstumas, né? Quando nos é trazido como o Livro dos Espíritos, sua primeira edição, chegada em 17 de abril de 1857, foi recebida. E, no Obras Póstumas, está bem claro, né, que foi recebido por duas médiuns, meninas ainda, certo? E também para a senhorita Jafé, e alguns outros médiuns que, eventualmente, em torno de 10, poderiam trazer alguma contribuição. Então, quando Kardec fala, né, dessas questões, e está aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é importante que a gente possa refletir e situar esta circunstância dentro de todo o escopo da doutrina espírita, né? Então, nós temos que pensar quando é que foi e como foi acontecendo toda a elaboração, não só do Livro dos Espíritos, como de toda a codificação dos Espíritos nos seus 5 livros, para que nós possamos entender, inclusive, o papel de Allan Kardec dentro daquilo que foi a sua posição para receber a doutrina espírita. Senão, nós ficamos com 2 informações. E é preciso que a gente entenda, né, como que essas questões foram acontecendo. Primeiramente, a gente vai pensar no seguinte: com a distância do tempo, distância, nós já temos, talvez, a possibilidade, né, de colocar que a doutrina espírita, né, nos leva a identificar mesmo, né, que a doutrina espírita foi um movimento, um movimento de implantação da doutrina espírita, né, teve um planejamento transcendental, né, e que ele foi previsto, quando a gente vai observando todas as circunstâncias em que ocorreu, ele foi previsto tanto no tempo, né, quanto no local, em todo um planejamento para que pudesse acontecer. Quando a gente pensa no tempo, a gente pensa até no início do século XIX, né, quando já se iniciava um movimento espiritualista, em contrapartida ao movimento materialista ainda forte, né, que já se iniciava e que dava campo para que algumas pessoas pudessem já começar a acolher as ideias que a doutrina espírita nos trazia. E aí a gente pensa, né, como um planejamento mesmo. E temos algumas colocações, algumas mensagens, inclusive a mensagem que está em Cartas e Crônicas, que é uma mensagem belíssima, né, e que nos traz um panorama desta implantação e principalmente, né, desse planejamento que houve para que a doutrina espírita pudesse chegar até nós
neste século, no século XIX. E em Cartas e Crônicas, eu acho que a grande maioria de vocês que está nos escutando aqui conhece essa página que se chama Kardec e Napoleão, em que é narrada por Humberto de Campos, no livro ainda sob o pseudônimo de Irmão X. Ela é narrada que em 31 de dezembro do ano de 1799, ou seja, no limiar do ano de 1800, houve na espiritualidade uma reunião. E Irmão X, ele traz para nós aqui, lindamente, todos os nomes daqueles espíritos que estavam presentes, dos luminares que estavam presentes nessa reunião. Coloca também, não só de espíritos muito elevados, não, como Sócrates, Platão e outros menos elevados, mas também com alguma importância na sociedade daquela época, também presentes nesta reunião, inclusive o próprio Napoleão. Nos fala de artistas encarnados, como Chopin, Beethoven, Liszt, também presentes nessa reunião, e nos coloca lindamente da chegada, né, que ele percebe a chegada de estrelas luminares que, ao tocarem o solo, se transformavam em indivíduos. E um deles, ele coloca, era aquele que vinha com a tiara espiritual. E é muito bonito todo o panorama que ele descreve, porque primeiro ele descreve que Napoleão estava numa posição assim de superioridade, né? Meio distanciado de tudo aquilo, e quando ele se encontra com esta individualidade que trazia a tiara, ele cai em prantos. E esse espírito se dirige a ele e fala a ele da importância que ele tinha enquanto encarnado para preparar a ambiência da França para que a doutrina pudesse chegar. Então a gente vai observando, primeiro, a grandeza desse espírito, né? E todo um planejamento, que a espiritualidade não faz as coisas assim de qualquer maneira. Existia um planejamento. A época era esta. Aquele que viria para iniciar, Allan Kardec, que era o espírito que trazia a tiara espiritual, renascendo, né, numa condição, numa ambiência que lhe daria a possibilidade, por toda a sua educação, tudo que lhe foi ministrado durante o período de reencarne, para que ele, no momento adequado, pudesse acolher as novas ideias que chegavam através num planejamento de uma invasão organizada, que não ocorreu num só lugar. Ocorreu em vários países, chamando a atenção da humanidade para um fenômeno, para uma circunstância que existe de toda a eternidade, a comunicação entre os dois planos, mas ali naquele momento havia um movimento intencional de chamar a atenção. E Kardec, então, ao espírito Hippolyte Léon Denis Rivail, todo formado, com toda a sua formação de educador, né, de cientista, ele assume aquela posição, né? E naquele primeiro momento, é muito bonito da gente pensar como que esse planejamento acontece. Primeiramente, né, ele vem sem nenhuma mediunidade, porque não poderia ser através dele. Mas ele vem com toda a sua capacidade para poder relembrar os conceitos doutrinários. Porque todo esse primeiro momento, no meu olhar, principalmente no olhar de alguns companheiros espíritas que também trazem esse olhar, Kardec fazia parte da equipe de espíritos que promoveu, né, que fez o planejamento da doutrina espírita, ou seja, ele conhece os princípios básicos.
mas para que ele pudesse relembrar. E ele veio fechado em relação a isso, porque era necessário para que houvesse credibilidade. E ele então, os princípios chegam através da mediunidade mecânica, né? Aquela em que o médium se interfere pouquíssimo com seus pensamentos e as suas ideias, e ali se estabelece então, no primeiro momento, a primeira edição do Livro dos Espíritos, trazida pela mediunidade mecânica, né? Em que Kardec vai, possivelmente, acolhendo e trazendo à sua memória de vigília aquilo que certamente ele já conhecia. E a partir daí, esse é um primeiro momento. E é interessante da gente observar que nesse primeiro momento, abril de 1857, quando o Livro dos Espíritos chegou, já tendo todo um movimento de mesas girantes e de reuniões em vários locais, ele chegou e modificou esses grupos que já existiam, não era só o grupo de Allan Kardec que trabalhava, e trazendo um novo olhar, uma nova forma de se perceber a doutrina espírita e se perceber a possibilidade da comunicação. Para por aí? Não. Como que as coisas vão acontecendo a partir deste momento? Kardec, né, começa então a fazer as trocas necessárias e já começa a estabelecer a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, que ela foi trazida, eu acho que foi em 1858, né, que foi fundada em abril de 1858, saiu na Revista Espírita, saiu então a formulação da Sociedade Espírita, a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense. Mas a Revista Espírita já iniciava em janeiro de 1858. Nós não temos muita noção da importância que foi tanto a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, quanto a Revista Espírita para a formulação de todo o conteúdo das obras subsequentes deste momento em que chegou a doutrina espírita em 1857. Né? Então, é importante que a gente vá pensando quando ele fala, e aí começa uma troca. Através da sociedade, a sociedade trazia, levava as ideias, eram trazidas na doutrina espírita, eram lançadas na Revista Espírita, e ali havia então, se formulavam as questões, como Kardec coloca, né, lindamente, se formulavam questões e se colocavam para que houvesse então a possibilidade de ter essa regularidade, não é a palavra, que é exatamente o controle, né, universal, vindo, e aí sim, dos mais diversos pontos, certo? Para que pudesse, então, alguma questão, algum princípio, alguma ideia, pudesse ter o aval do controle universal e se tornar, podendo se tornar um princípio. E aí a gente vai vendo o papel de Allan Kardec, né? Porque muitas vezes a gente fala o papel de Allan Kardec como um codificador. O papel de Allan Kardec é muito maior do que isso, né? No sentido de que ele recebia, ele analisava, comparava, né? E a partir disso ele começa a fazer uma série de modificações. Gente, é muito importante, né, da gente entender esse movimento progressivo da doutrina espírita. Ela não chegou, fechou, isso é a verdade absoluta. Não foi assim. Tanto que, em 1860, né, Kardec lança a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é a edição que nós utilizamos hoje. E nós vamos encontrar na Revista Espírita, de 1860, né, sobre o título de Livro dos Espíritos, segunda edição, ele coloca
Esta reimpressão pode, pois, ser considerada como uma obra nova, embora não tenha os princípios sofrido nenhuma alteração. É interessante da gente pensar isso. Os princípios doutrinários não sofreram alterações. No entanto, muitas observações e muitas colocações foram trazidas nessa segunda edição do Livro dos Espíritos, né? E ele diz, salvo pouquíssimas exceções, ou seja, algumas até aconteceram, que são antes complementos e esclarecimentos do que verdadeiras modificações. Esta conformidade com os princípios emitidos, malgrado a diversidade das fontes em que foram hauridos, é um fato importante para o estabelecimento da ciência espírita. Então ele lança já com base, né, em todas as análises feitas, certo? Desde 1858, de tudo aquilo que ele recebeu, aí sim, de uma enormidade de centros, dando o aval àquilo que eram os princípios doutrinários, né? E complementando com a observação de Kardec muitas e muitas questões do Livro dos Espíritos. Por exemplo, nós vamos observar no próprio Livro dos Espíritos, né, algumas questões, tem perguntas e respostas e depois uma dissertação de Allan Kardec. Outras questões são dissertações sem assinatura de algum espírito. E algumas questões, por exemplo, quando Kardec coloca que muitas vezes após o desencarne, o espírito nem sempre se vê, se entende como fora de um corpo material, ele coloca que aquilo não foi absolutamente trazido como uma recomendação, uma parte que os espíritos trouxeram. Foi pela observação de todas as comunicações que foram feitas. Então, por exemplo, quando a gente vai em Céu e Inferno, também, né, ele tem todo o Código Penal da Vida Futura, foi tirado da observação das inúmeras mensagens recebidas de inúmeros espíritos nas mais diversas condições que lhe deram a possibilidade de formular as diversas ordens espirituais e de dividi-las naquilo que era o entendimento de cada espírito. Então, gente, é um trabalho monumental. E nós podemos observar, quem tem, né, e pode ter acesso, né, à primeira edição. Tem alguns livros que trazem, né, tem um livro bem antigo da primeira edição, que é bilíngue, de Canuto Abreu, em que ele traz, inclusive, impressa a folha primeira do Livro dos Espíritos e a folha da segunda edição do Livro dos Espíritos, já esta que nós temos formulado e estudado, né, como tendo o aval mesmo de Allan Kardec. E é interessante porque na primeira edição, Kardec traz na folha primeira, né, do livro, o Livro dos Espíritos, os princípios da doutrina espírita. Simplesmente. Tá? E já na segunda edição, ele traz os princípios da doutrina espírita e Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. E aí trazendo já toda uma abertura em todos aqueles assuntos que serão trazidos, né? Então, já com toda a base, com toda a possibilidade, por isso é que eu penso muitas vezes, quando eu leio essa introdução, né, esse item 2 da introdução da autoridade da doutrina espírita, né, e consigo então perceber essa parte quando ele coloca que ele se utilizou da comunicação de mais de 1000 centros para que ele pudesse então formular, né, a doutrina espírita como um todo, não só o Livro dos Espíritos, porque a primeira edição ela chega numa condição diferente da condição dos outros livros, inclusive da segunda edição do Livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós temos no livro
que é a da FEB, né, porque nós temos várias edições do Evangelho segundo o Espiritismo. No livro da FEB tem uma explicação que vem nos falando justamente, inclusive, né, da terceira edição que nós utilizamos como livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é a terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vem trazendo a explicação. E ele diz assim, como é de domínio público, isso está no livro da FEB, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, como é de domínio público, Kardec, ao imprimir a terceira edição do seu livro Evangelho segundo o Espiritismo, por ordem dos espíritos, reformou completamente as edições anteriores. Né? E é interessante a gente observar como é que ele ia, né, ia trabalhando para cada vez mais ele ter a garantia daquilo que era trazido, certo? Suprindo inúmeros trechos, acrescentando outros, alterando a redação de muitos e a numeração de vários parágrafos, tendo anteriormente modificado o próprio título da obra. Então, a obra que era, eu não me lembro exatamente o nome, porque eu às vezes não me fixo muito, né? Acho que era Imitação do Evangelho, alguma coisa assim, não sei exatamente. Né? Mas agora é o Evangelho segundo o Espiritismo. É o entendimento do Evangelho a partir dos princípios doutrinários. A terceira edição francesa ficou, pois, sendo a definitiva. E por isso mesmo, a Federação Espírita Brasileira, obediente, né, às instruções que os espíritos deram a Kardec e por essas aceitas, fez da presente tradução a referida terceira edição francesa, da qual Kardec escreveu na Revista Espírita em novembro de 1865. Esta edição foi completamente refundida. Além de algumas adições, as principais modificações consistem numa classificação mais metódica, mais clara e mais cômoda das matérias, tornando a obra mais fácil leitura e facilitando igualmente as consultas. Isso está na Revista Espírita de novembro de 1865. Ou seja, a Revista Espírita, né, é um compêndio de informações e nem sempre a gente tem o hábito, né, de buscar a doutrina espírita para refletir sobre a própria doutrina espírita. Às vezes não conseguimos nem mesmo, né, ler a obra integral e nos atemos, né, pelos nossos sentidos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas ideias, a uma ou outra obra que fale mais a estrutura psíquica que cada um de nós traz. É natural que isso ocorra. Mas é importante, né, pelo menos para mim tem sido importante, este olhar, né, que me dá a garantia da doutrina espírita. Né? Porque ela atende à minha razão, atende aos questionamentos e que eu busco nela todas as reflexões que me ajudem, inclusive, a olhar as obras subsidiárias. E é lindo a gente observar, e é importante, e eu acho que isso é bonito da gente ver, quando nós, nos vários livros subsidiários dos autores consagrados pela doutrina espírita, André Luiz é um deles, né, em que nós vamos identificando nas passagens todos os princípios doutrinários relacionados às questões, muitas vezes, do Livro dos Espíritos. Nos livros de Ivone Pereira também, são livros que nós conseguimos, muitas vezes, em determinados trechos, identificar uma questão do Livro dos Espíritos que vai nos falar exatamente daquilo que está sendo colocado naquele trecho. Quando André Luiz nos fala
do tempo que ele esteve desencarnado, ainda fechado dentro de si mesmo, sem nenhuma possibilidade de enxergar a nada, né? E quando ele desperta e é capaz de fazer uma oração, e ele aí vê Clarencio e a sua mãe ao seu lado, e ele pergunta: por que vocês não vieram antes? E eles falam: mas nós estivemos aqui o tempo todo. Está lá no Livro dos Espíritos, exatamente a mesma situação. Da impossibilidade, muitas vezes, por conta do espírito, e da impossibilidade dele perceber, não porque ele esteja sozinho e desamparado, mas sim pela sua condição íntima, que ainda não acolhe. Por isso, né, é importante, eu penso, para mim, pelo menos, é importante, né, todas as vezes que nós buscamos no campo doutrinário alguma obra subsidiária, que nós tenhamos, né, a preocupação de colocar aquilo no crivo da nossa razão. Se aquilo está realmente de acordo, não significa que eu vá negar ou acolher qualquer coisa. Mas é preciso que nós possamos construir dentro de nós os nossos princípios, as nossas ideias, né, para que possamos ter segurança naquilo que vamos acolhendo. Ou se algumas vezes nós ainda não temos a condição de acolher, não rejeitar simplesmente 100%, mas deixar em um compartimento de nosso pensamento para que possa ser um dia acolhido ou rejeitado 100%. Porque todo o nosso processo é um processo de construção, passo a passo, né? A cada momento nós vamos nos apropriando de alguma ideia capaz de nos ampliar a possibilidade de refletirmos sobre outras questões. E olhar a doutrina espírita, pelo menos para mim, me dá muita segurança, né? Quando eu tomo conhecimento deste movimento, deste planejamento que foi esse projeto, um projeto grandioso, que precisou ser estabelecido no tempo, no local certo, determinando pessoas nos vários países, médiuns, o próprio editor, pessoas com capacidade para acolher tudo aquilo que estava preparado para que a doutrina espírita pudesse trazer para nós novas ideias e novas reflexões. E o papel, né, de Allan Kardec nisso tudo. Nós temos a primeira edição e depois, como ele coloca mesmo aqui, que é interessante quando ele coloca da universalidade, o que dá, né, autoridade à doutrina espírita. Autoridade é a palavra usada. É a concordância que houve nas mais diversas localidades, nos mais diversos médiuns, nos mais diversos espíritos, como ele diz, a única garantia séria da validade do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns desconhecidos uns dos outros e transmitidas em vários lugares diferentes, recolhidas, então, pela Sociedade Espírita de Estudos Espíritas. Lá elas eram lançadas e eram acolhidas, e todo o laboratório que foi feito na Revista Espírita, né? A Revista Espírita, ela foi um órgão, né? Um instrumento de trabalho contínuo, instrumento de trabalho, apresentando o progresso, e Kardec coloca como um laboratório que permitia exames, esboços e testes, onde as teorias, ainda hipotéticas, porque a gente, quando lê a Revista Espírita, quantas e quantas vezes a gente observa que é lançado uma hipótese.
E aquela hipótese pode ser confirmada ou falseada. Mas é importante que sejam lançadas as hipóteses, para que sejam ou confirmadas ou que, falseada, estabeleça e recomece uma outra ideia que vai se contrapor àquela. Então, gente, é um trabalho monumental. E é de uma responsabilidade enorme nossa, né? Estarmos tendo a possibilidade de vivenciar, né, a doutrina. E muitas vezes nós ficamos ingênuos, muito ingênuos, aceitando tudo que nos chega, todas as comunicações, né? Comunicações que a gente vê claramente, né, que não condiz com aquilo que a espiritualidade coloca para nós. A espiritualidade não dá tempo, não determina aqui e agora, aqui, quando e quando. Não. Ela sempre nos traz todas as mensagens de forma a nos fortalecer e nos trazer elementos de reflexão para que nós possamos vivenciar a nossa história da melhor maneira possível. Então, colocar, né, entender isso, não aceitar tudo, não replicar, não faz... É um desfavor à doutrina espírita, é um desfavor. Quando nós saímos replicando uma série de informações que não tem o embasamento dos princípios doutrinários da doutrina, que a gente possa refletir, né, sobre a grandeza da doutrina espírita, sobre todo esse trabalho, né, todo esse projeto monumental para trazer um pouco de serenidade e esperança à humanidade, para que nós possamos caminhar com novos valores, novas ideias. Então, aqui, eu penso que eu trouxe para vocês, né, essa parte que fala dos 1100, quando foi isso, dentro do desenvolvimento da doutrina, e o papel de Allan Kardec e o papel da primeira edição do Livro dos Espíritos. Um trabalho, um projeto, né, e um agradecimento a toda a equipe espiritual que se desdobrou para nos trazer ideias, princípios que possam nos ajudar a caminharmos com mais segurança e com mais vontade. E que Jesus nos abençoe. Obrigado, Regina, pelos seus esclarecimentos. Vamos, assim, fazer nossa prece de encerramento. Jesus, Mestre, agradecemos do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma, a doutrina espírita que nos chegou para facilitar o entendimento sem misticismo, sem simbolismo, alegorias do seu Evangelho de amor. Obrigado por nós hoje sermos os representantes aqui, agora, dessa doutrina, que possamos exemplificar na prática as oportunidades que temos, para que possamos ser os homens de bens de Kardec. Obrigado, Mestre amado, pelo seu amor incondicional. E, acima de tudo, a Deus. Queremos agradecer também a Kardec pelo seu trabalho minucioso e árduo para que a doutrina chegasse até aqui a nós.
A Deus, nossos agradecimentos, e nos proteja, esteja com nós sempre. Que assim seja.